Aloha! Hoje nós estamos comemorando o nosso 100º episódio! Nossa, e é muito especial. Não dá pra acreditar que foi ontem que a gente começou o canal e agora a gente já publicou 100 vídeos. E isso pra gente é uma grande conquista. Tá aqui compartilhando com vocês cada etapa do nosso caminho, desde lá no iniciozinho, quando a gente comprou o nosso Delta 26, até chegar agora no nosso Fast 310 e sabe-se lá o que ainda tem por vir. Na verdade, a gente tá só no início da nossa jornada, né? Como vocês sabem, a gente começou há pouco tempo, há menos de 3 anos atrás, e já tivemos 2 barcos, tivemos muita coisa para compartilhar nesse processo, que toda a ideia é compartilhar um aprendizado, uma evolução. E como a gente sempre fala, aqui a gente aprende todos os dias e é por isso que a gente decidiu compartilhar um pouquinho dessa experiência com vocês que estão aí do outro lado. E isso tudo é muito curioso e engraçado, porque lá no início, quando a gente estava começando a produzir esses vídeos para compartilhar o que a gente estava passando, a gente nunca ia imaginar que o canal podia influenciar tanto e tantas pessoas, como é o que acontece hoje, que a gente recebe muitas mensagens de pessoas que estão nos contando que estão fazendo a mudança para a vida a bordo também, ou que simplesmente por assistir os vídeos gostam dessa experiência e se sentem um pouquinho melhor, um pouco mais próximo do seu sonho. Desde o início, nosso objetivo era justamente esse, era compartilhar e ter experiências de pessoas de fora que também vão crescendo junto com a gente, né? Então acho que é muito legal a gente ver os vídeos antigos e às vezes a gente faz isso quando a gente passa um tempo e aí vai pegar uma cena ou precisa alguma coisa de algum vídeo antigo lá do comecinho do canal e a gente percebe o quanto a gente evoluiu, o quanto a gente mudou, tanto quanto o canal, como pessoas, como também no mundo da vela, né? Que a gente chegou muito cru e ainda tem muita coisa para aprender, mas a gente viu que é muito bacana conseguir acompanhar todo esse processo de aprendizado lá do iniciozinho, quando a gente estava muito no começo, até agora que estamos nesse processo. E lá no início foi um processo muito difícil de começar a gravar, né? Porque nós dois sempre fomos muito introvertidos, assim, a gente não gostava de aparecer, a gente não gostava de falar com a câmera, então foi uma coisa muito difícil, porque a gente, antes de vir pro barco, a gente assistia a outros canais, principalmente lá de fora, então a gente queria começar a produzir também conteúdo aqui para compartilhar com as pessoas aqui, né, aquilo que nos ajudou muito a fazer a nossa transição para a vida a bordo. Mas era uma briga, cada vez que a gente pegava a câmera para começar a gravar, nossa, dava aquele medo de conversar com a câmera, era uma coisa estranha. Então até que um dia a gente pegou e disse, bom, hoje a gente vai gravar. Se a gente não gravar hoje, a gente não grava nunca mais, a gente desiste dessa ideia e vamos partir para outra coisa. E aí a gente pegou a câmera e gravou. E aí deu certo, foi o nosso primeiro episódio, foi mostrando o nosso Delta 26. E como o canal já cresceu até mais do que a gente esperava, a gente sabe que tem muita gente aqui que não acompanhou a nossa trajetória lá do comecinho. Então espiem só como foi o primeiro vídeo que a gente postou aqui no canal. Veja como era tudo diferente, até o barco hoje tá totalmente diferente, a gente tá diferente na forma como a gente se comunica, na edição dos vídeos, até nos tamanhos do vídeo, que antes eram ali uns 7 minutinhos, agora eles estão com o triplo do tamanho. Isso é muito massa de acompanhar a evolução. Vamos lá? A gente mora num barco. A gente esqueceu de dizer isso. Então aqui já é a nossa cozinha. Tem essa escadinha, que é o que a gente usa pra entrar e sair do barco. E aqui, o nosso fogão. E aqui atrás dele fica a nossa geladeira, que na verdade é uma caixa de gelo. Dá pra ver? É uma caixa de gelo. Só que a gente não usa ela, não é isso, a gente não tem geladeira. A nossa mesa, a mesa que a gente fez. Essa mesa não veio no barco, né? Ela era só isso aqui e um pedacinho de mesa, que ficava muito ruim para trabalhar. Se a gente vai trabalhar a bordo, a gente tem que ter, nem é conforto, mas é uma área de trabalho, um local que você pode trabalhar, passar 5, 6 horas sentado, que vai te dar prazer. Bem do capitão. E minha. E quem é você? Eu sou o Michel. E você? Eu sou a Marina e moro no mar.
Deu. E outra coisa que evoluiu muito, também dá pra perceber, é a nossa velejada, que quando a gente pegou o Delta 26, a gente não tinha experiência, praticamente zero em veleiro. Na verdade, um mês antes da gente comprar o barco, a gente nunca nem tinha entrado em um veleiro. Então, foi o barco também que nos ensinou a velejar, e dá pra acompanhar esse processo devagarinho no canal. Foi um processo que também foi demorado, né? No início, a gente tinha medo de sair com o barco, tinha aquele receio por falta de experiência, e tem algumas histórias para contar aí dessas experiências. E uma dessas histórias mais engraçadas e que a gente nem sabe explicar como aconteceu, foi a primeira vez que a gente saiu com barco, né? Eu já tinha tirado minha carteira de arraiz, a gente tinha feito uma aula de vela, mas a primeira vez saindo sozinho num barco desse tamanho, a gente decidiu ir levar o barco da marinha onde ele estava até uma poita. Só que, como era a primeira vez, a gente decidiu que a gente não ia com as velas abertas, a gente ia só no motor mesmo. A gente saiu, só engatou ele, mal engatou, chegou lá, pegou a poita tranquilamente, com muita calma. Devagarzinho. Bem devagarzinho, acho que demorou um tempão pra chegar nessa poita, mas chegamos. Quando a gente desligou o motor, eu fui verificar algumas coisas no barco e percebi que o acelerador não estava engatado. Tinha um dos engates estava solto, então na verdade a gente foi em ponto morto. Ainda bem que eu acho que a maré estava vazante e aí nos levou pro lado certo onde a gente tinha que ir. Então essas coisas também acontecem no meio do caminho, e eu acho que o nosso primeiro Delta 26 foi na verdade o nosso grande professor. E passamos alguns fiascos como esse também, né? Que olha, andar com barco só na correnteza é novidade. Mas claro, para melhorar é preciso praticar, testar, experimentar, e foi isso que a gente fez. A gente fez muito disso, a gente fez muitas velejadas experimentais, cada vez a gente evoluía um pouquinho, fazia treinos que a gente lia sobre como fazer cambada, como subir as velas, como descer, como risar, tudo que é tipo de treino a gente foi fazendo. Como uma pintura de cal, abrindo a janela o frio, a memória esqueceu no momento em que o peito apertado escreve que faz aqui anda a sereia no mar até o amanhecer, até o amanhecer. E aí, Marina, o que achou dessa noite, nesse lugar lindo? Que noite. O barco balançou bastante e o nosso leme, que tá precisando de uns apertos, fez bastante barulho. Não conseguimos dormir e no dia seguinte fomos procurar outro ancoradouro. Então, Michel, recapitulando, quais são as 5 armações de vela que a gente pode explorar? Então, tem a zona morta, que é contra o vento, exatamente contra o vento. Depois a gente tem uma orça fechada, depois tem o través folgado e popa. Uma forma legal de treinar todas essas posições, todas essas armações da vela é fazer o triângulo de treinamento, que é uma rota que você traça. Você pode até traçar com a ajuda do Navionics, ou pode só traçar uma rota imaginária mesmo, e você vai praticamente fazer um triângulo com o seu barco treinando todas essas manobras. Exatamente, a gente nunca fez isso, é uma coisa que a gente descobriu há pouco tempo quando a gente estava pesquisando algumas coisas sobre velejar. É esse triângulo de treinamento. A gente sempre só velejou de um lado para outro, testou, fez testes assim, mas nunca fez esse circuito, né? Realmente um circuito. Então a gente vai testar, a gente colocou aqui no Navionics. Para fazer esse triângulo a gente precisa testar todas as armações de vela, passando uma por uma. Então essa é uma forma bem legal e é quase que uma brincadeira, né? Que você vai treinando tanto você quanto o barco. A gente tentou mostrar muito desse aprendizado, desses exercícios aqui no canal, e também uma coisa que a gente já falou aqui há algum tempo atrás,
E é uma coisa que a gente gosta de reforçar porque nos ajudou muito lá no início, foi esse livro aqui, ó. O Se Ligue e Se Mande, que inclusive tá aqui cheio de marcações de coisas que a gente achou importante nele. Esse livro não sai aqui na nossa cabeceira, ele tá sempre, de vez em quando a gente volta e dá uma lida, porque ele é realmente pensado para quem quer fazer cruzeiro, morar a bordo a longo período, desde a compra do barco, a treinamentos, a como se proteger de tempo ruim, tudo é completo. Então assim, super recomendo esse livro porque nos ajudou muito. Isso aí. A gente vai deixar aqui embaixo o link para quem tiver interessado nele. Ele é um livro que ele foi escrito, né, no exterior. Na verdade, a língua mãe dele é inglês, mas ele foi traduzido para o português e ele está disponível só pela Amazon. Então a gente vai deixar o link aqui embaixo porque ele não tem disponibilidade em livrarias ou locais que você possa ir comprar. É só pela internet mesmo. E para quem quer uma leitura menos técnica e mais divertida, tem também o livro do Michel, que também foi um dos nossos alcances aqui. Uma das coisas que a gente alcançou, que a gente tinha como objetivo há algum tempo, era publicar esse livro aqui. Que foi quando eu estava trabalhando em navio de cruzeiro pelo Oriente Médio, pela Ásia e pela Austrália. Pois é, esse livro aqui, ele é cheio de fotografias, ele é um livro de registros e relatos dessa aventura que o Michel teve navegando pelo outro lado do mundo, né? E que a gente lançou agora esse ano, né? E a gente fez uma leva e eles já estão nos últimos exemplares. A gente vai deixar o link dele aqui embaixo também, para quem quiser um desses aqui na sua cabeceira. Pode levar os dois também. Algo muito legal nesse processo do autoconhecimento entre você e o seu barco, quando você tá nesse início de experiência, é descobrir que estilo de velejada, que estilo de cruzeiro você gosta, que tipo de velejador é você. Porque a gente não sabia, né? Então esse começo foi cheio de descobertas. E a gente também teve experiências que nos assustaram, mas que foram extremamente importantes pra gente se conhecer melhor aqui no veleiro. E uma dessas vezes foi quando nos convidaram para fazer a nossa primeira travessia um pouquinho mais longa, de Paraty até Ilha Grande, que um grupo de amigos que estavam querendo fazer essa velejada nos convidou para ir e a gente decidiu ir. A gente sabia que estava tendo um tempo um pouco mais forte, né? Ia ser uma velejada mais intensa, com vento forte, mas quando a gente chegou, tanto que a gente saiu já risado, né, de Paraty e já velejando bem, e olha que vento em Paraty é difícil. Então a gente saiu, só que acabou tendo mais vento do que a gente imaginava. Então a gente pegou nessa nossa primeira velejada 35 e teve gente que disse que chegou a bater nos 40 nós. Já 35 nós é bastante, mas a gente velejou super bem. Foi aquele pouco tenso no início, até a gente se acostumar com o barco velejando diferente, né, do que a gente estava acostumado, mas foi uma baita experiência. Pra muita gente essa travessia Paraty-Ilha Grande nem é considerada uma travessia, né? Mas pra gente que tava lá no nosso delta, pelas primeiras experiências que a gente tava tendo, foi muito bacana e foi uma travessia tanto, e eu acho que até agora foi uma das mais emocionantes que a gente teve, eu diria, né? Tanto pelos momentos de tensão, porque o dia não estava favorável, né? Tava um dia muito fechado, tempestuoso, chegou a chover, tinha bastante ondulação, então acho que se a gente soubesse que o dia ia ser assim, provavelmente a gente não teria ido, né? Mas também ao mesmo tempo a gente teve momentos de uma emoção extrema, a gente viu golfinhos acompanhando o barco, a gente conseguiu chegar no objetivo sem avarias, né? Tiveram outros barcos que rasgaram as velas nesse mesmo trajeto, né, que estavam indo com a gente chegou bem, um pouco nervosos, mas depois foi muito legal saber que esse tipo também de velejada mais puxada nem sempre é necessário, né? Chegando lá em Ilha Grande, a gente ficou num lugar lindo, a gente se encantou com a ilha, foi muito bacana e no final nós tivemos experiências excelentes, inclusive a ida e também a volta, que foi uma delícia, então super valeu a pena. Bom, tá tudo pronto por aqui, tudo amarrado, tudo certinho. Tudo pronto aí, Marina? Só esperando aí o Vida Deriva, eles chegando quase, pra gente zarpar logo. Pegar esse ventinho que tá gostoso. Acho que a gente vai ter que sair de Paraty pra conseguir velejar, que nem gente. Eu tô morrendo do coração. Isso já é o mais longe que a gente chegou até agora. E o maior vento que a gente já pegou. Eu estou
coisa acontecendo. Como é que tá aí, capitão? Curtindo um pouquinho. And the blackened eyes make my way into your mind, just to know what you knew. Restless every time we start looking as lost. Chegando em Ilha Grande, o vento canalizou, tivemos que fechar a mestra e abrir só um pedacinho da genoa. Finalmente, depois de 1 ano e pouco trabalhando no Delta, aprendendo, a gente decidiu partir para o nosso próximo desafio, que foi comprar um veleiro abandonado. E esse veleiro abandonado ficou nos esperando por todo esse tempo que a gente estava no Delta, ele ficou lá esperando pela gente, porque quando a gente saiu a procurar os barcos pela primeira vez, tinham nos oferecido esse barco, mas a gente não conseguiu entrar em contato com o dono por vários motivos. Era um barco muito maior do que o que a gente achou que poderia dar conta. Então ele ficou lá. Depois de 1 ano a gente foi atrás e ficou sabendo que era aquele mesmo barco que tinham nos oferecido. Então às vezes as coisas acontecem no momento certo. E com certeza foi no momento certo, porque naquela época a gente não tinha preparo, né? A gente não sabia nem velejar, a gente não conhecia a vivência de um veleiro, então ia ser muito difícil pra gente reformar o barco no primeiro ano. Então que bom que as coisas aconteceram dessa forma, porque depois a reforma aconteceu exatamente como a gente gostaria que fosse. O barco super valeu a pena, ele nos surpreendeu de maneiras muito positivas por estar em estados melhores do que a gente esperava quando a gente comprou. E agora nós estamos aqui morando nele. E aí, estamos indo dar uma olhada no possível barco para fazer negócio. Não se assustem com a estética dele. Chegamos numa possibilidade. Já vamos aqui registrando todos os detalhes. Estamos aqui com a chave misteriosa, que não sabemos se vai abrir ou se não vai abrir o barco. Ai. Ah, tá solto. Eu. Essa mudança de barco também envolve toda uma readaptação pra gente, né? Porque tá acostumado com o Delta, que é um barco com uma personalidade e com um propósito. É totalmente diferente de se mudar para um Fast 310, que apesar de não ser uma diferença de tamanho tão gigantesca em questão de peso ou de estrutura do barco, são barcos similares, mas mesmo assim a personalidade deles e a forma como eles se comportam são completamente diferentes. Além disso, a organização interna e como a gente vive no barco também muda. Então tudo isso, cada detalhe influencia na nossa rotina, no nosso dia a dia, e você, com certeza, a gente pode ver assim que aprende muito com cada barco que você tem. Olha o estado que tava esses cabos com limo. Lado sujo, limpo, sujo, limpo, sujo. Olha essa diferença de barco. São 2 barcos diferentes.
Quando a gente estava comprando o primeiro barco, a nossa ideia era ficar alguns meses em Paraty aprendendo e depois partir para Ilha Grande e continuar caminho. No final a gente acabou ficando 2 anos em Paraty por muitos motivos, né? Pela troca de barco, por lugares incríveis que tem para se conhecer por lá. Tem muitas ilhas, muitos lugares incríveis que a gente foi conhecendo e não queria sair nunca de lá. Mas chegou a hora de partir para o nosso próximo destino e aí a gente veio para o Rio de Janeiro. Isso aí, a gente fez uma parada em Angra, mas depois o objetivo final era realmente pro Rio, e é muito interessante se entender também nesse estilo, porque o principal objetivo da gente vir pro barco era o de ter uma vida nômade, né? De poder viajar, ser itinerante, poder levar a casa e o trabalho junto com você. E a gente, quando planeja esse tipo de coisa, a gente não sabe quem é você no mundo dos viajantes, né? Que cada um também tem o seu ritmo, tem a forma como explora ou como se adapta aos locais. E foi muito legal a gente descobrir que a gente achou que a gente ficaria alguns meses em cada cidade e que isso seria suficiente, mas a gente, na verdade, a gente gosta de se sentir moradores de cada local. Então a gente ficou muito mais tempo em Paraty do que a gente achou que a gente ficaria, e isso foi muito bacana. E agora também a gente já vai se organizando para os próximos destinos, tanto aqui no Rio quanto nos que virão, de ficar temporadas mais extensas, para que a gente possa aproveitar e realmente ver todos os lugares, não sair de lá com aquele sentimento de eu ainda queria ter ficado mais tempo ali. Isso aí, estamos saindo hoje aqui de Paraty, que dia hoje, 6 de novembro. Nossa, foi muito bom esse tempo todo que a gente teve aqui em Paraty. A gente está super feliz, a gente estava louco para sair também, começar a aproveitar o barco, botar ele para fazer ele funcionar o que ele é. E vamos lá, vamos para Ilha Grande hoje, se tudo der certo, de acordo com a previsão de tempo tá boa, favorável para ir para lá. Vamos lá! If you need me at the wrong time, throw it all out by the wayside. There's nothing that I wouldn't do. Put it all out in the open. No, we don't have to control it. Put it all out in the open. If it's only... E aí, Maria, como é que foi até agora a travessia? Bom, estamos aqui no Abraão, na Vila do Abraão, que a gente não conhecia a primeira vez, também foi só para parar aqui para partir para o Rio de Janeiro, né? A ideia é sair essa madrugada às 4 da manhã. Estamos aqui já há 4 horas e 43 minutos de viagem, já andamos dos 23 milhas, ou seja, pouco mais de um terço. Está indo bem, a gente teve um probleminha no motor, tendo 2 horas de percurso,
Na verdade não foi no motor, né? Foi no tanque de combustível, que o filtro ficou entupido. Aí a gente teve que parar um pouquinho, arrumar isso daí. Do jeito que o Michel fala, parece que não, mas a gente velejou legal. Deu pra pegar uns 7, 8 nós numa parte do caminho. Eu que tava conduzindo, né? Nessas horas ele não me filma. É, engraçadinho. Mas foi ótimo, tava uma delícia nessa hora que a gente tava velejando, sem motor, silêncio. Ele ficou aqui deitado, dando uma descansada. E eu tava levando o barco. Estamos chegando! Olha ali o Cristo! Quase lá, ainda não dá pra comemorar. Ainda temos mais umas 15 milhas pela frente. Claro que dá pra comemorar, né? Afinal, a gente já está olhando o Cristo, já estamos vendo ele. Só de ter chegado até aqui, pra mim já é um motivo de comemorar. Chegamos! Estamos no Rio, olha aqui nosso quintal agora, olha! Essa aí foi nossa rota. O ponto 1 foi mais ou menos onde o filtro entupiu e nós ficamos só com a vela. Chegando no ponto 2, o vento já não estava ajudando muito, nós fechamos a genoa e fomos só de mestra e motor. Aqui embaixo mostra o nosso tempo, a distância que percorremos e a nossa velocidade máxima. E esses somos nós, recém-chegados, cansados e explodindo de felicidade. E hoje, depois de quase 3 anos que a gente deu esse nosso primeiro passo para começar a nossa mudança de vida a bordo, de compartilhamento de conteúdo aqui, de ter publicado um livro, passado por 2 barcos, reformado um, a gente fica muito feliz de poder hoje transformar o YouTube como o nosso trabalho principal. É claro que como canal ainda tem muitas coisas que a gente quer alcançar, que a gente quer compartilhar, que a gente quer melhorar, continuar crescendo e trabalhando junto com vocês. Então a gente ama receber esse feedback que vocês nos dão, sempre para ajudar, sempre com muito carinho. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanham. E é incrível os números relacionados com a quantidade de gente assistindo, quantidade de horas assistidas por mês. É realmente inacreditável. De vez em quando a gente vai lá dar uma olhada nas estatísticas do canal e só no último mês a gente teve mais de 10 mil horas assistidas aqui no canal. E desde o início que a gente começou a publicar os vídeos aqui, a gente já teve quase 1,5 milhão de visualizações. São números muito grandes, é muito legal de saber que tem tanta gente interessada nesse conteúdo que a gente vem produzindo. E que de alguma forma todo esse nosso capricho, toda essa dedicação está servindo para ajudar vocês, nem que seja para entretenimento ou talvez com informação, para que vocês também possam se sentir mais próximos dessa vida no ar. Mas é claro que o YouTube se transformou pra gente nosso trabalho oficial, só que dele mesmo não vem muito retorno financeiro. Da onde vem mais retorno financeiro que a gente pode continuar produzindo os vídeos aqui é do nosso Apoia-se, que é graças a eles que a gente pode continuar produzindo, investindo, porque produzir esses vídeos requer muito dinheiro para equipamentos, tempo nosso de trabalho, de edição, de produção dos vídeos. Então fica nosso muito obrigado realmente aos nossos apoiadores que todo mês contribuem para a gente continuar produzindo esses vídeos toda semana. E tendo cada vez mais alcance, podendo chegar a mais pessoas e compartilhar mais conteúdo. E agora a gente finalmente está conseguindo realmente postar vídeo toda semana, então definitivamente isso também é graças aos nossos apoiadores. A gente está podendo dedicar esse tempo à edição, à pesquisa, à produção, programação e filmagem dos vídeos. E mais do que isso, os nossos apoiadores acabam se tornando nossos amigos. A gente está ali diariamente durante a semana, quando a gente vê alguma coisa, a gente conversa com eles pelo grupo que a gente criou, interage, troca opinião. É muito legal ter esse retorno, ter essa troca de quem tá aqui nos acompanhando, nos apoiando, motivando a continuar, e a gente também poder conversar sobre assuntos diversos, outras opiniões. Isso engrandece muito. Então,
Muito obrigada de novo. E nós já estamos com aventuras programadas para as próximas semanas, então fiquem ligados porque vai ser massa, a gente tá doido para compartilhar logo. Do nosso ponto de vista, compartilhar sobre a vida a bordo é muito motivante porque não só ela traz muito mais saúde para quem tá adotando esse estilo de vida, né? Tanto na questão de física quanto mental, mas também pensando na questão socioambiental e na sua conexão com a natureza, com o mundo e com os retornos que essa vida te dá. Então são pontos muito positivos em aspectos muito importantes em questão de saúde ambiental e pessoal. Então a gente acredita muito na importância desse canal e na importância de mais canais assim estarem crescendo e aparecendo e mais pessoas estarem adotando ou se identificando com esse estilo de vida. Então esse episódio número 100, que a gente está comemorando muito, com muito carinho, nada mais é do que um grande agradecimento a todos vocês que acompanham semanalmente o nosso canal e também um chamado para vocês nos acompanhar o que está por vir nos nossos próximos passos. E se você quiser que o canal continue crescendo ainda mais e quiser contribuir, compartilha com seus amigos, compartilha com a família, porque assim como ajuda você, pode ajudar outras pessoas também. Então, muito obrigada e até o episódio 101. Tchau!